Me parece que o voto de Vossa Excelência e todos que me antecederam destacaram, de certa forma, a dificuldade do cumprimento da Convenção da Haia. E acho que um dos aspectos que levam a essa dificuldade é a ausência de um rito processual estabelecido para o cumprimento. Nós não temos, de fato, na Convenção e também na própria legislação brasileira, nenhum rito definido para o cumprimento da Convenção. Alguns países editaram leis específicas, como é o caso do Uruguai, que em 2012 editou uma lei prevendo uma série de procedimentos, desde audiências, perícias, e fixando prazos também para o cumprimento desse rito. Eu observei que aqui no Brasil nós temos em tramitação o projeto de lei 565 desde 2022, mas que não foi aprovado. Então, me parece também aqui seria uma boa providência para fazermos um apelo ao Congresso Nacional para que editasse essa lei, à semelhança do que aconteceu em outros países, a exemplo do Uruguai. Também, como Vossa Excelência, eu estou entendendo uma interpretação extensiva do artigo 13, inciso 1b da Convenção, que a violência doméstica contra a genitora é uma hipótese de exceção também a ser contemplada. Então, estou aqui acompanhando integralmente Vossa Excelência neste ponto. Hoje também vejo uma dificuldade que talvez pudéssemos, pelo menos, estabelecer alguns parâmetros nesse julgamento para que os juízes que irão analisar esses pedidos possam ter esse norte, essa diretriz a respeito, de um lado, o cumprimento da Convenção, que busca a devolução célere daquele que foi subtraído indevidamente do local de residência habitual, mas também assegurar, como já foi dito aqui, o melhor interesse das crianças e adolescentes. Então, me parece que, tal como foi dito no voto de Vossa Excelência, que nós podemos ter três cenários possíveis. O primeiro cenário seria aquele em que o juiz, recebendo o pedido e após o contraditório, como foi destacado pelo ministro Flávio Dino, não verifica de plano a existência de qualquer das exceções previstas na Convenção. E aí me parece que o juiz deveria, de forma célere, promover o retorno daquele menor para o seu local de residência habitual. Uma segunda hipótese, me parece que seria, após o contraditório, eventualmente já com o contraditório documentado, com sólidos elementos, que o juiz pudesse de pronto verificar que se faz presente uma das hipóteses de exceção da Convenção e aí determinar a manutenção do menor no Brasil. Essa seria a segunda hipótese. E, por fim, podemos ter a hipótese em que, após o contraditório, haja uma dúvida razoável sobre a existência ou não de uma das exceções. Aí haveria necessidade de uma dilação probatória. Então, eu vejo aqui como primeira, talvez, contribuição, discutimos esses cenários que, na minha compreensão, são três possíveis para que o juiz possa adotar a partir do momento do recebimento de um pedido de repatriação de um menor com base na Convenção da Haia. Outra possibilidade, também, talvez que me parece viável, quando o juiz reconhece que não se faz presente uma das hipóteses de exceção previstas na Convenção, ou seja, que é caso de devolução do menor para o local de residência habitual, ele automaticamente reconhece que a Justiça brasileira não é competente para julgar o pedido de guarda.
mas sim o país de residência habitual. Me parece que é uma consequência lógica. Se é caso de devolução ao país de residência habitual, não há competência da Justiça brasileira para julgamento do pedido de guarda. Por outro lado, se o juiz reconhece que há uma situação de exceção prevista na Convenção, aí me parece que também, em sentido contrário, ele deveria reconhecer a competência da Justiça brasileira para analisar o pedido de guarda, até para se evitar que houvesse uma contradição do julgamento do local de residência habitual com o julgamento feito aqui no país. De modo, senhor presidente, que a minha divergência parcial ou sugestão que eu poderia colocar seria a atribuição. Eu estou acompanhando, na essência, o voto de Vossa Excelência, com essa proposta, talvez, de detalhar um pouco mais um rito possível, com apelo ao Congresso para que edite uma lei específica, mas a minha única observação seria atribuir uma interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 16 da Convenção, para o fim de reconhecer a possibilidade da jurisdição brasileira decidir sobre o mérito do direito de guarda quando comprovada a existência de condições para o retorno da criança, quando comprovada que as condições para o retorno da criança não foram alcançadas, devido à aplicação das exceções previstas na própria Convenção ou quando tiver decorrido período razoável sem pedido de retorno pelo país estrangeiro. Então, Ministro Zanin, eu não abordei esse ponto, mas vamos fazer um breve exercício. Eu não conheço precedente. O juiz reconheceu que está presente uma exceção. Isso. Portanto, nesse procedimento específico, ele não determina o retorno imediato. É isso. Aí haverá um outro procedimento, possivelmente em vara de família, para determinar as relações do casal e visitação e outros aspectos relevantes. Não é o juiz do caso. Isso, não é a Justiça Federal que vai analisar, mas ela reconhece, ao meu ver, a competência da Justiça brasileira. Da Justiça brasileira para analisar. E possivelmente a Justiça estadual. Estadual. Família. Exatamente. Me parece um desdobramento natural da aplicação da exceção. Da exceção. Ou das exceções. Não vejo isso como uma divergência, acho que exatamente. Por isso que eu coloquei até como uma proposta para que possamos, talvez, aclarar o quanto possível esse procedimento, a fim de que haja uma uniformização, tanto quanto possível, na aplicação da Convenção da área. E sempre lembrando, acho muito importante do ponto de vista internacional, nós estamos mantendo a Convenção, validando a Convenção e pretendendo cumprir a Convenção, salvo se presente uma exceção. A única coisa que nós estamos fazendo a mais, digamos assim, é prever que os casos de violência doméstica contra a mãe constituem uma das exceções. Isso, exatamente. Explicitando isso. Até porque, quer dizer, a premissa da Convenção é o princípio da confiança entre os Estados signatários. Quer dizer, confia-se que a justiça do país de residência habitual vai aplicar corretamente, assim como o Brasil vai aplicar corretamente. Então, a base da aplicação é a confiança nas jurisdições dos Estados signatários. E sempre lembrando que nós falamos muito aqui de casos em que o Brasil vai analisar se é caso ou não de retorno de menores brasileiros para países de residência habitual, mas nós também temos demandas, talvez em número até próximo dos pedidos ativos, de pedidos para outros países também, para que crianças ou menores brasileiros retornem ao território brasileiro. Então, eu acho que a aplicação da Convenção ela é sobremaneira importante até para garantir também o retorno de crianças
ou menores brasileiros que tenham sido indevidamente subtraídos de território brasileiro. De modo que eu também reconheço a constitucionalidade da Convenção nos termos do voto de Vossa Excelência e faço apenas essa proposta sobre o reconhecimento da competência da jurisdição brasileira para analisar o mérito do direito de guarda quando reconhecida uma das hipóteses de exceção previstas na Convenção. Então, esse é o voto, senhor Farei o presidente. acréscimo. Muito obrigado, ministro Zanin. Ministro André. Presidente, Vossa Excelência e ministro André, apenas duas indagações sobre o voto, Vossa Excelência, porque provavelmente nós não concluamos julgamento hoje e de hoje até amanhã gostaria de ter isso presente. O voto de Vossa Excelência está julgando parcialmente procedente as duas ADIs, é isto? Apenas para dar interpretação conforme. Conforme a exceção. Perfeito. E com algumas determinações de o CNJ organizar procedimentalmente a aceleração do procedimento. E nada obstante se refira a diversos dispositivos, o núcleo central do voto de Vossa Excelência é o artigo 13, especialmente na linha B, onde é dada a interpretação conforme para ali entender presente a exceção. É isso. A minha tese é a Convenção da Haia. A Convenção da Haia sobre aspectos civis da subtração internacional de crianças é compatível com a Constituição Federal, possuindo status supralegal no ordenamento jurídico brasileiro por sua natureza de tratado internacional de proteção de direitos das crianças. 2. A aplicação da Convenção no Brasil, à luz do princípio do melhor interesse da criança, exige a adoção de medidas estruturais e procedimentais para garantir a tramitação célere e eficaz das ações sobre restituição internacional de crianças. E 3. A exceção de risco grave à criança, prevista no artigo 13.1b da Convenção, deve ser interpretada de forma compatível com o princípio do melhor interesse da criança e com perspectiva de gênero, de modo a admitir a sua aplicação quando houver indícios objetivos e concretos de violência doméstica contra a genitora subtratora, ainda que a criança não seja a vítima direta. Perfeito. Muito obrigado, presidente.